Então, vamos começar a aula. Boa noite mais uma vez a todos. Temos 16 participantes até o momento. Gostaria de perguntar se vocês receberam informações a respeito da prova que deve ser realizada semana que vem. E se vocês têm dúvidas a respeito. Não. Está tudo em ordem, sabe como fazer, que dia, até que dia pode ser feito. Boa noite, professor. Sim. Tudo bem? É o Edson. Boa noite, Edson. Como vai? Beleza, tudo bem, graças a Deus. E o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando firme? Beleza, sempre. Não pode parar. Tá certo. A Oi? professora explicou ontem como seria o formato. Entendi. Vai fazer a partir do dia 20 até o dia 24, né? E no horário da aula do senhor, o senhor vai estar disponível para estar tirando dúvida, é isso mesmo, né? É isso mesmo, eu quero inclusive reforçar a orientação da professora, né, para que não haja dúvidas mesmo. Então vamos lá, gente. É só reiterando as informações que já foram trazidas para vocês. Nesse momento de distanciamento social, a instituição fez por bem em definir a prova também de forma virtual, e trazendo uma certa tranquilidade e tempo suficiente para vocês realizarem essa prova. Então, nós, professores, em particular na disciplina Coaching Mentoring, eu elaborei 10 questões de múltipla escolha, no modelo ENAD, que vocês já conhecem, né, uma estrutura que leva o aluno a uma reflexão, a um pensamento um pouco mais crítico, né, levando o aluno a fazer relações com o conteúdo que foi apresentado nos slides e nas aulas que nós trocamos aí durante as semanas. Então, como orientação inicial para a minha disciplina, é que vocês tenham o conteúdo dos slides e as anotações necessárias que vocês já devem ter feito, porque é desse conteúdo que eu criei as perguntas relacionadas à disciplina. Então, cada pergunta terá o valor de 100 pontos, é uma prova autocorrigível, então nós criamos as perguntas e criamos um mecanismo para que você, no momento em que finalizar a prova, você já saiba praticamente quantas perguntas você acertou e, de modo contrário, as que vocês não acertaram. Então, a estrutura da prova em si, ela segue o mesmo conteúdo de outras disciplinas que vocês têm, que não são a ANP, são a ANI, onde vocês têm um livro, vocês têm uma web aula, onde vocês, logo em seguida da web aula, vocês têm lá a avaliação diagnóstica. Então, se vocês lembrarem da avaliação diagnóstica, ela segue a mesma estrutura dessa avaliação. Lá abre uma tela de fundo azul ou verde, e você tem a pergunta e você tem as alternativas. Você pode responder quantas vezes você quiser, né, antes de finalizar a prova. No momento em que você finalizar essa prova, será a única alternativa que vocês têm de resposta. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês têm uma tentativa apenas de finalização de prova, não tem duas oportunidades como vocês têm lá na avaliação diagnóstica das disciplinas modelo AMI, né, que é a aula modelo institucional. Tem alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida? Não. Então, seguindo a explicação, esta prova ela vai ser liberada para vocês a partir de segunda-feira, às 14 horas.
E essa prova vai ficar no ar até o dia 24, que é na sexta-feira, até às 23 horas e 59 minutos. Então, vocês vão ter aí um tempo suficiente para poder responder. E dúvidas como, por exemplo, eu só posso realizar a prova no dia da sua aula? Então, a resposta é não. A partir do dia 20 às 14 horas, vocês podem observar a prova, podem verificar o conteúdo, mas, repito, vocês vão ter apenas uma oportunidade de finalização dessa prova. Finalizada a prova, não tem mais como retroceder. Então, eu peço a vocês que tenham bastante calma, procurem ter certeza de qual é a resposta correta, e na semana seguinte, né, nós vamos ter aí um encontro para dar feedback para vocês, para nós conversarmos sobre a prova, para nós tirarmos dúvidas, eu dar feedback para vocês das perguntas. Eu quero trazer as perguntas em slide para que vocês retomem essas perguntas, né? Caso tenham alguma dificuldade. Mas, pelo modelo que foi apresentado, eu não espero menos do que 1000 pontos na prova de cada um de vocês. Posso contar com isso? Com O certeza. Pode silêncio, sim, professor. o silêncio gera dúvidas, hein? Pode sim, professor. Line. Eu. Então, pessoal, mais uma vez, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma prova no tempo de vocês, né? No momento em que vocês estiverem mais tranquilos, não precisa fazer com pressa. Até o dia 24, às 23 horas e 59 minutos, todas as provas de todas as disciplinas serão encerradas para que a gente faça o cômputo das notas, tá? Então, não percam, né, o prazo, por favor, vai deixar para a última hora, né? Então, já no dia 20, já tenham acesso a elas, todas as provas estarão lá à disposição de vocês, né? Então, façam realmente valer a pena todo esse esforço que a gente está tendo aí em participar dessas aulas virtuais, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês. Vocês conseguem enxergar esses slides? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Então, tá. Sim. Então, desde o conteúdo da aula número 1, que nós falamos lá sobre o que era o coaching, né? Nós discutimos bastante conceitos. O coaching vem de uma técnica americana de treinamento, né, de jogadores de futebol americano, né? E passa a ser utilizada dentro do âmbito organizacional como uma técnica de sensibilização, de empoderamento, de energização, buscando sempre desenvolver o ser humano, seja na ordem de suas competências profissionais, mas tornar este indivíduo um indivíduo melhor nos todos os sentidos, né? Seja no seu ambiente privado, nos seus relacionamentos, inclusive no âmbito empresarial, que é o foco da nossa disciplina. Então, o coach ele tem 2 elementos fundamentais, o coach e o coachee, né? Então, o profissional habilitado, né, em desenvolver pessoas, e aquele que se dispõe a receber esse aconselhamento, esse treinamento, de uma forma profissional, com foco nas suas competências, né? Então, o profissional, ele precisa realmente ser habilitado para buscar resultados, né,
de curto e médio prazo dentro das necessidades organizacionais. E eu disse também que existem níveis de atuação desse profissional habilitado coach, né? Então, nós vimos lá no âmbito de negócios, no âmbito executivo, no âmbito do trabalho, de desenvolvimento, de pessoal, enfim, de carreira propriamente dita. Então, existe aí um leque de possibilidades para que esse profissional ele consiga atuar nas diversas áreas do desenvolvimento humano. Disse a vocês também que é uma área extremamente valorizada, né, de que se alguém se interessa, realmente é um ramo, né, dentro da área de RH que tem uma capilaridade muito interessante. Professor, Então, pois não. Desculpa incomodar, tá? Tem uma aluna, a Isabela, que ela tá tentando entrar na aula do senhor, mas ela não tá conseguindo. Eu acho que você tem que permitir que ela entre, né? Perfeitamente, só um minutinho. Já admiti todos. Depois confirma para mim, Igor. Beleza, professor. Será que conseguiram entrar? Acredito que sim, né? Agora foi, professor. Acabou de me comunicar aqui. Ah, perfeitamente. Obrigado, Igor. Obrigado, viu? E não é incômodo nenhum, é que eu tô com a tela cheia, né? Eu fico realmente sem saber de fato quem está aguardando. Obrigado. Então, como ramo de profissão, né, da tecnologia em recursos humanos, quem tiver interesse, de fato, em perseguir, mergulhar, se aprofundar um pouco mais nessa área de atuação, eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque é um profissional que, apesar de toda a capacidade que ele precisa adquirir, ele pode desenvolver trabalhos nos mais diversos ramos que a gente possa entender, tá? Então, é um bom caminho a se seguir essa linha do coaching. O mentoring, não, porque o mentoring ele é mais focado na área organizacional, mas o coach não. O coach ele extrapola os muros, né, as paredes das organizações, e vocês podem ter aí uma possibilidade de aumentar o leque de prestação de serviço profissional, tá? Comentei também, e isso não poderia deixar de existir, de que a área de recursos humanos, ela tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento das atividades de coaching. Muito pelo fato de que a área de recursos humanos ela concentra grande parte das informações e trajetórias profissionais, né, de todos os empregados em todos os das diversas áreas. Parece que tem alguém aqui mais, a Elizabeth, já estou admitindo. Então, é um campo de oportunidades para vocês, estudantes de RH, entenderem de vez de que tecnologia e gestão de recursos humanos não foi criado para graduar operadores. Tecnologia e gestão de recursos humanos, ele foi criado para dar uma noção exata, a justa medida do papel de atuação do profissional de RH. Nós não podemos nos limitar apenas a acreditar que o profissional de RH ele é um cumpridor de tarefas legais, né? Um operador de folha de pagamento e tão somente isso. Vocês passam por um processo de identificação das possibilidades que o profissional de RH pode encontrar num mercado tão extenso que é o mercado corporativo. Então, nós temos essa condição de sermos operacionais, sim, porque nos cabe isso, porém, trazer para
para as áreas de planejamento organizacional condições e informações suficientes para que as empresas aprendam o que são indicadores de resultados, os famosos KPIs, e que nós temos condições de poder formular junto com os gestores esse planejamento estratégico com foco em pessoas. Então, é pensar um pouco mais fora da caixa, é atuar de uma forma mais estratégica, menos operacional. Tá? Em aprender o operacional para tirar proveito das informações que são extraídas da operação. E a partir daí, poder fazer, ou melhor, poder ter uma visão crítica dos resultados dessa operação, fazer uma análise criteriosa das possibilidades que essas informações possa trazer, né, estrategicamente para os gestores, tomar decisões que sejam pautadas por números, por matemática, muito mais pela matemática do que pela sensibilidade humana ou pela percepção de experiência que cada um de nós temos. É importante que todas as decisões tomadas, elas sejam pautadas e fundamentadas por uma legislação que nós temos e que não é fácil de interpretá-la. Muitas vezes as empresas ficam refém, né, de textos frios, de uma legislação que vem recebendo aí insights de melhoria, mas que, se a gente imaginar a quantidade de legislação que nós temos e as melhorias, né, ainda falta muita coisa acontecer. Então, vocês, como alunos, precisam realmente se envolver nessa questão de análise crítica, de tirar proveito e não simplesmente, tão somente, saber fazer. Isso eu dei vários exemplos para vocês durante o tempo que eu fui e que sou professor de vocês, né, das inúmeras possibilidades que nós temos de proveito, né, de um sistema que eu sempre disse a vocês, nós somos uma área geradora de informação. E a informação é um grande diferencial competitivo de qualquer empresa e qualquer organização. Então, façam valer esse curso de RH desta forma, né? Como está aqui nesse slide, no bonequinho que está subindo a escadinha, né? Saiam do patamar básico do operador e comecem a subir os degraus realmente de pessoas que sabem pensar, que sabem desenvolver esse conhecimento e tirar proveito de informação, tá? Então, além disso, falamos também que o coaching, ele trabalha num processo de sensibilização. Por quê? Porque o coach é um provocador. O coach, ele está lá no terceiro nível, como eu disse para vocês, né? No terceiro, ele inicia o processo de coaching da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Quando ele fala de necessidades sociais, e passa para o quarto nível, né? Então, é lá no quarto nível que o coaching realmente opera com mais características. Por quê? Porque são os desafios trazidos para as pessoas, as possibilidades de delegação de autoridade, da forma com que esse treinando ou esse coach, ele absorve esse desafio, ele entende as intencionalidades desses desafios e pensa, né, que aquilo que ele for fazer, desenvolver, a novidade, a realização, vai ser bom, vai ser algo que vai trazer, agregar valor às suas competências, seja elas de conhecimento, habilidades e de comportamentos. Então, coaching, né, dentro do processo motivacional, ele tem esse papel de instigar, né, de educar, de dar suporte
para que as pessoas, de fato, elas consigam desenvolver mais daquilo que elas fazem ou faziam anteriormente. Então, a cada descoberta, a cada desafio, nós vamos realmente experimentando coisas novas para poder traduzir isso em resultados práticos, resultados factuais, resultados que tragam a matemática para dentro dessa realização de competências. Então, Maslow, Herzberg, Vroom, né, são conteúdos importantes para vocês estudarem, e não somente agora, mas sempre terem em mente que esses níveis que Maslow criou, ele tem realmente um papel fundamental no desenvolvimento humano de qualquer profissional. Aí nós passamos, deixa eu ver aqui, próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, vou colocar aqui novamente. Até aqui tudo bem, pessoal? Entenderam a trajetória do processo de coaching? Sim ou não? Sim. Tem alguma dúvida com relação à parte motivacional? Não, né? Não, professor. Ah, perfeito. Nós falamos em estratégias de coaching, de que existe como tudo na área organizacional, nós temos que respeitar as técnicas, abraçarmos com ela e seguirmos caminho adiante, né, na nossa trajetória profissional. Nada substitui uma boa técnica para se procurar alcançar resultados. Caso contrário, isso é achismo, isso é acaso, isso é amadorismo, isso é se Deus quiser. Então, nós vimos lá que o coaching ele tem como princípio básico uma comunicação assertiva. Nós falamos também de tipos de comportamento das pessoas passivas, ativas. Então, quando se institui um procedimento como esse de coaching, é necessário, antes de qualquer ação, conhecer o público-alvo, seja um indivíduo, seja uma equipe, né? Por quê? Porque o coaching, ele não custa barato, ele custa caro, é um custo para a empresa. E nós temos que entender isso como investimento. E para entendermos isso como investimento, nós temos que usar de técnicas que nos leve a diminuir a incidência, quanto mais melhor, dos erros, quando passarmos por etapas, né? Falamos também por que o coach tornou-se tão necessário. Nós vivemos como está escrito aqui, em tempos de mudanças, né? Então, a gente faz até um trocadilho, alguns autores colocam épocas de mudanças, essa em particular, a doutora Mônica Portela, ela fala em tempos de mudança, mas eu falo também em mudanças de tempo. Né? Quando nós falamos da questão das gerações trabalhando em conjunto, quando nós falamos que as empresas cada vez mais procuram se destacar em relação às demais, e nós sabemos que os 4 recursos mais importantes de uma organização, o segundo são pessoas. Né? Se vocês se recordam, eu dizia para vocês que finanças, pessoas, processos e tecnologia são os 4 principais recursos que destacam uma empresa de uma outra. Se falarmos em Michael Porter, ele fala sobre as forças competitivas, né, no mundo corporativo. Né? Então, uma das estratégias é eu me diferenciar do meu concorrente. E muitas vezes os preços são muito parecidos, as condições de pagamento são muito parecidas, os investimentos em créditos, as concessões de crédito. Agora, são as pessoas que muitas vezes dão esse toque de excelência na diferenciação de empresa para empresa.
Então, não podemos tirar isso de mente, né? Então, o coach, ele utilizado como uma técnica de desenvolvimento humano, ele se tornou cada vez mais necessário, os gestores passaram a entender o que o coaching pode trazer de benefícios para a organização. Então, cabe a nós, da área de RH também, como participantes do processo estratégico organizacional, né, nos apropriarmos desses conteúdos, desse conceito, e entendermos aonde podemos utilizar e sermos aí multiplicadores de informação, né, dentro do ambiente organizacional. Tendências comportamentais, porque eu sou do jeito que sou, né? Então, eu não preciso nem me estender no fato de que nós passamos por mundos de incertezas. O slide anterior falou em tempos de mudanças, e a cada mudança nós temos aí um fator fundamental, que é a resiliência, a forma com que eu me adapto às mudanças, sejam elas sociais, políticas, estruturais, culturais, né, e principalmente em tempos atuais, né? Como é que o profissional de RH ele tem se adaptado às mudanças de legislação, né, conforme tudo isso que está acontecendo no mundo, né, e no nosso país, que é essa pandemia, né, que vem assolando o nosso meio empresarial. Então, a adaptação, ela é necessária em todos os sentidos. E o profissional de RH, ele tem experimentado atualmente, né, um volume tão grande de alterações e possibilidades, que ele realmente ele precisou se reinventar. Né? A cada dia são medidas provisórias, a cada dia as empresas precisam de informação em como se comportar, se vai reduzir jornada, redução de salário, e isso está fundamentado em que legislação, como fazer, de que forma fazer. Então, a cada dia, esse profissional tem se reinventado, né? Então, o comportamento, a cada dia, ele tem se mostrado diferente. Por quê? Porque estamos passando por um processo, né, de readaptação do país, né? E nós da RH fomos e seremos atingidos sempre quando o assunto é trabalho, previdência e área tributária. Vamos ver, não vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Vamos lá, vamos ver. Métodos para mapear tendências comportamentais. Nós falamos de alguns instrumentos, né, o DISC, o Axisment, né, algumas técnicas são utilizadas para mapeamento de tendências comportamentais, nada que seja prerrogativa ou obrigação de um psicólogo, nada disso, mas a cada instante as pessoas, nós principalmente, somos, vamos dizer assim, invadidos por variáveis externas, né? Nós somos impactados por situações que podem transformar o nosso comportamento a cada dia. Então, a área de recursos humanos tem essa condição de poder mapear essas tendências comportamentais usando técnicas. E essas técnicas, elas podem ser usadas pelo profissional de RH e não necessariamente por um profissional da psicologia. Então, isso é importante que vocês saibam, e vocês vão conhecer cada vez mais essas técnicas e possibilidades, né? Até como uma forma de motivar vocês a entender que não é somente psicólogo que pode mapear comportamento, tá? Então, esses foram os principais conteúdos, né, desse primeiro bimestre, quando nós abordamos o coach.
E a partir do segundo bimestre, né, vamos nos aprofundar no tema mentoring, né, que é uma outra característica de possibilidades para vocês aproveitarem na carreira futura. Então, eu queria abrir para vocês, para a gente bater um papo sobre essas dificuldades, facilidades, como é que vocês estão se preparando para a prova, como é que está as tendências comportamentais desse grupo de alunos. Por favor, a palavra é de vocês. Professor, só essa parte das ferramentas aí, que eu estava dando uma pesquisada e separei alguma coisa para eu olhar a parte, que isso aí eu percebi. Ô Edson, me desculpa, você está longe do microfone aí da máquina, não? É que está baixinho. Não, o fone estava abaixo aqui. Só essa parte das ferramentas lá do DICS, tudo, que eu Agora achei melhorou. né? Eu achei que tem que dar uma priorizada, porque isso aí é bem complexo, né? Aí eu separei umas coisas que o senhor deixou lá no slide e tudo, e na matéria para dar uma reforçada. É sempre bom a gente complementar a informação com outras fontes de consulta, né, Edson? Que isso só agrega valor ao conhecimento, não tenha dúvida disso. Da minha parte foi mais isso aí mesmo, que eu vi que tinha que dar uma atenção, porque é um assunto que é mais específico, né? Agora, fugindo a essa especificidade que você comenta, ficou esclarecido para você e para todos a amplitude de atuação da área de RH? Sim, professor. Deu para perceber que cabe em todos os parâmetros da empresa, em todo espaço da empresa cabe, né? Dá para tirar número, dá para melhorar processo, dá para orientar, dá para fazer todo tipo de trabalho dentro da empresa, né? E quando você fala de processo, Edson, e até para todos, uma disciplina importante também que eu recomendo que, se for possível, rever alguns pontos e que pode trazer para vocês. Eu atuo, né, nessa área, por exemplo, de gestão de processos, né, muito da disciplina gestão de projetos, ela pode trazer aí um diferencial para o profissional de RH, assim, muito bom. Né? Quando você consegue enxergar o processo, né, e não somente a operação, mas sim o processo, você consegue enxergar possibilidades de melhoria, né, nas mais diversas áreas, e não somente na área de recursos humanos. Sim, que dá Então, para isso é, melhorar todas as partes, né, professor? dá e pode ter certeza que a capacidade do profissional de RH em sugerir mudanças de processo, claro, com o devido cuidado, com a devida utilização de metodologias, né? E para isso não se aprende da noite para o dia, né? Isso traz assim um brilho a mais para a profissão. Com certeza, professor. Então, eu me deparo muitas vezes com os alunos que são recém-chegados ao curso, e nós entendemos a ansiedade que todos têm de conhecer, de atuar na área, mas muitas vezes frases como, por exemplo, o RH poderia participar das decisões das empresas. E muitas vezes a gente não tem noção dessa amplitude, né? Quer dizer, quais decisões o profissional de RH poderia participar numa empresa, numa mesa de debate, né, estratégico. Então, quando a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez, a gente vai percebendo até que ponto nós podemos, de fato e de direito, participarmos das decisões. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, concordo, professor, mas eu sinto assim que talvez em empresas grandes, multinacional, que tem uma visão um pouco diferente,
Eu acredito que essa visão com as pessoas do RH seja um pouco diferente do que as empresas menores. Acho que o pessoal ainda tem um certo preconceito quando você se põe o pessoal do RH a participar das decisões. Não sei se é uma percepção só minha ou se o senhor concorda com isso. Eu vou contra-argumentar, né? Eu sou muito crítico com as coisas, assim, Edson. Se você tem uma empresa pequena e você atua na área de RH, eu sempre provoco os meus alunos na seguinte indagação: se você é conhecedor de técnicas, se você conhece possibilidades de melhoria, comece melhorando aquilo que você faz. Primeiro passo. Quando você se dispõe a melhorar o processo que você realiza, eu penso da seguinte forma: você não precisa pedir autorização do seu chefe para melhorar algo que você já faz. Vocês concordam ou discordam? Sim, nessa parte eu concordo com o senhor, que na empresa que eu trabalho eu tenho uma participação muito ativa, né? Eu não tenho problema com relação a isso, mas eu tenho bastante colegas, tudo, pessoal que trabalha, e a gente está sempre em contato, a gente tem uns grupos, tudo, e o pessoal coloca muito isso para mim, que muitas vezes eles melhoram os processos internos do RH, tenta sair para fora para tentar melhorar processos fora do departamento, mas tem, sim, uma certa barragem, uma barreira, tem um certo preconceito com relação a isso. Então, aí a gente pode debater da seguinte forma. Imagine que vamos dizer assim, um dono de uma empresa, né? Um gestor da alta administração. Quando ele recebe sinais concretos, né, fundamentados de melhoria, em sã consciência, você acredita que exista barreira para que a melhoria aconteça? Eu falo isso por um único motivo. Muitas pessoas, Edson, elas têm ideias maravilhosas. São pessoas que analisam situações e que têm ideias fantásticas, mas não conseguem provar isso. Não conseguem testar, apenas têm ideia. Então, quando eu emito um sinal concreto de que existe uma melhoria, essa melhoria pode ser feita, e isso começa por mim, eu não vejo, né, em hipótese alguma, alguém reagir, a não ser que esta pessoa que reaja seja uma pessoa com comportamento, vamos dizer assim, de muita cautela, uma cautela até um excesso de zelo. Mas eu dei exemplo para vocês em sala de aula de um procedimento de admissão, não sei se vocês lembram disso. De um exemplo, de um exemplo que eu dei de uma análise feita em admissões que acontecem no dia 16 de mês de 30 dias ou no dia 17 no mês de 31. A questão, a questão de um dozeavos de 13º. Eu tenho marcado aqui no caderno. Então, esse é um exemplo. Quer dizer, é um sinal concreto que eu estou emitindo para a empresa, de que a empresa, ao praticar aquele procedimento, ela vai ter um custo, e é real, não é fantasioso. Não parte de uma ideia, parte de um estudo matemático, e legal, inclusive. Então, eu não vejo em sã consciência alguém, né, reagir a um exemplo como esse, falar, não, eu quero essa pessoa dia 16. Então, quer dizer, aí é uma barreira, né, de comportamento, né, de alguém que talvez tenha até medo de perder seu emprego, não sei, é uma suposição.
Mas quando você trabalha melhorando o processo, buscando fundamentar esse processo, testar e provar, eu não vejo alternativa de não ter êxito isso. Que é o que o profissional de RH tem nas mãos, uma enormidade de informações. Então, entre uma boa ideia, né, e eu provar o resultado futuro, a distância é muito grande. E muitas vezes falta, a partir da ideia, o conhecimento para colocar em prática. Entendeu? Entendi, professor, perfeitamente. O Igor ia falar alguma coisa, Igor? Por enquanto, não, professor. Você compartilha desse debate que eu tive aí com o Edson? Sim, professor, concordo com o que o senhor falou. Então, cabe a vocês a iniciativa. A gente fala muito de proatividade, a gente fala de iniciativa, de posicionamento. Então, cabe muito mais ao posicionamento que você transmite para a empresa onde você trabalha, né? Onde a empresa olha para você com valor, né? E não olha para você como mais um funcionário, mais um colaborador. Então, é isso que eu venho defendendo a minha vida inteira como profissional de RH. Nós somos capazes o suficiente de trazer resultados concretos para a empresa, além de fazer folha de pagamento, adiantamento, depósito, comprar vale transporte, comprar seja lá o que for, né? Chega no final do mês, está exausto porque tem que fechar a folha, né? Porque a GFIP agora tem que ser preenchida de uma outra forma, porque a empresa vai reduzir salário. Tudo isso eu entendo. Agora, eu preciso administrar meu tempo para que eu seja capaz de sair desse olho do furacão e poder enxergar o processo de fora. E a partir daí, sim, propor melhorias naquela relação muito estreita que eu comento com vocês desde o início. Nós trabalhamos numa relação custo versus benefício. E todas as nossas ações necessitam demonstrar que o benefício tem que ser maior do que o custo de investimento. E isso não é só para RH, qualquer área, qualquer profissão, qualquer profissional que entenda um pouco de administração sabe disso. Então, repito, Edson, uma ideia, ela é sempre bem-vinda. Agora, quando essa ideia não se transforma em dados concretos, eu não tenho como investir em algo que não me traga retorno. E o coaching tem essa finalidade, né? Por ser uma técnica de desenvolvimento humano, né? Onde traz desafios para quem estiver ali à disposição, é trazer resultados concretos. Comentei com vocês sobre treinamento, né? Então, treinamento é um custo ou um investimento? Ele precisa ser encarado como investimento, para que o benefício se torne maior do que o seu custo. Tá? Então, no segundo bimestre, nós vamos tratar, né, de um assunto diferente, que é o mentoring, né? A capacidade que as empresas têm de poder juntar sêniors ou profissionais plenos, próximos de profissionais júniores, né, e transformar esse sênior ou pleno num espelho para esse júnior. Né? Então, seguir a mesma trajetória de sucesso desse pleno ou sênior, né, introduzindo nesse júnior algumas técnicas que são interessantes para qualquer profissional de qualquer área. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não?
Não, professor. Da minha parte, não. Então, eu queria compartilhar com vocês um pequeno simulado que eu fiz, 3 perguntinhas que é suspeito cair na prova, tá? Querem ver, não? Opa, com certeza, Com professor. certeza, professor. Mas eu não quero só o Edson e o Igor falando agora, não. Quero mais gente falando. Vamos lá, pessoal. A Aline está por aí, Aline Macedo? A Aline, eu acho que não está, não. Cristina Cavalari, está por aí? Sim, sim. Cristina Marcelo. Cristina Marcelo não deve estar me ouvindo. Daniele. Professor? Quer ver o simulado ou não? Oi, professor. Queremos, professor. Queremos. Oi, Cristina, boa noite. Boa noite, professor. Estou aqui. Ah, Queremos. queremos, né? Elizabeth. A Elizabeth acho que não quer, não. Euline. Eu, professor. Eu Eu? falei que eu quero. Ah, a Geisa também quer? Graziele. Nossa, estou fazendo chamada aqui, hein? Mas tudo bem, acredito que todos queiram ver. Vamos colocar aqui. Então, pessoal, eu criei esse. Vocês estão vendo aqui, não? Sim, Sim, professor. Pequeno, sim. um pequeno simulado, só para vocês terem uma noção de como será a estrutura da prova de vocês. Então, leiam e respondam para mim a essa pergunta. Vou dar 3 segundos. Já respondeu? 3 segundos não dá nem para ler, né, professor? Calma, professor. Para quem vai ter 4 Vai, dias. Igor, mostra que você é inteligente e responde. Então, leiam com calma aí, por favor. Isso aí foi tirado dos slides, viu, pessoal? Letra D, professor. Aguenta a mão aí, que eu já vou dar a resposta. É a D, professor. Aguenta a mão aí. Já Todos pode dar respondem. 100 pontos, hein, professor? Já Hã? pode dar 100 pontos aí, se a gente acertou. Opa, Já pode dar 100 pontos se a gente acertou, hein, professor? se tiver lá na prova, espero que você tenha mérito de tirar os 100 pontos. Eu não tenho dúvidas disso. Obrigado, professor. Mais alguém respondeu, não? Só o Igor que respondeu? AD. Concordo com o Igor, letra D. Respondi também, professor. Olha lá, a resposta lá. Letra D. Né? Acertaram, então. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Leiam com bastante atenção, e às vezes as palavras nos enganam. A B, professor. Ambas estão corretas, mas não se completam.
Ou não, velho, tô enxergando errado aqui, pô. Meu óculos aqui. As duas estão corretas e a 2 é afirmativa da 1. A 2 é o quê? Professor, eu concordo. Eu acho que as duas estão corretas e a 2 é uma justificativa, complementa a primeira. Qual seria a alternativa? Peraí, a C. A C, professor. Eu acho. É que tá a barrinha aqui do tempo da aula do microfone, tá bem em cima aqui, eu tirei. É a C. Tá certo? Todos concordam? Uhum. Sim. Todo mundo, se fosse para tirar uma nota, se tiver errado, todo mundo vai se lascar. Olha lá. Viram a resposta? Sim, professor. Acertamos, professor. É a C. Ó, 200 pontos já, hein? Aí Agora sim. essa aqui. Só quero Agora ver se vai cair isso mesmo, hein, professor? Como é que é? Só quero ver se vai cair isso mesmo nessa base. Se cair outra base diferente, ó, vou cobrar o senhor, hein? Eu só peço uma gentileza a vocês, não tenham pressa de responder e prestem muita atenção nas palavras. Elas podem nos confundir às vezes. Nesse caso, não houve confusão. Agora, essa daqui vale 1000 pontos. Ou melhor, o dobro ou nada. Sério que tem gente querendo entrar? Só um minutinho. Não. Ah, tem a... Deixa eu colocar de novo lá para vocês. Pronto. Professor, eu acho que é a letra A. Professor. A letra A. Letra A, Acho, professor. acho que Mas Não, certeza. Não tenho certeza. Silva, eu falei primeiro. Quero 1000 pontos se tiver certo. acho que não Letra A. é. Também acho que é a. Eita, turma do acho que, meu Deus. Temos certeza, professor. Temos certeza que é a letra A. Pronto. Ah, então fala assim, acredito que seja a Eu alternativa a A. tirar o achismo. Esse negócio de acho que aí não é O senhor legal. me convenceu a tirar o... O senhor me convenceu a tirar o achismo do meu vocabulário, que eu não falo mais acho pra nada. Sério, Edson? Sério. Ou eu falo que é Isso, certeza, ou eu falo que não é. isso chama-se posicionamento crítico. Sim, tirei o achismo do vocabulário, eu não acho mais nada. Ou eu tenho certeza ou eu não tenho. A única vez que você pode falar isso é quando você está andando pela rua e você encontra assim, encontra alguma coisa e fala assim, olha, achei. Ah, sim, mas aí o emprego do verbo é diferente, né? Aí é outro, né? É capaz de você falar assim, eu encontrei. Estão prontos para ganhar o dobro ou nada? Estamos. Oh, Sim, gostei. professor. Com certeza. Então só Meu Deus, se tiver errado é nada. repitam a alternativa escolhida, por favor. A. Letra A. VFVV. Letra A. Então quer dizer que a segunda é falsa. Sim. Letra A. Letra A, né? Então, vamos ver aqui. Sim. Então, ganharam o dobro, então. Aê. Aê, professor. Porque não é uma norma interna da empresa, né? Não, não é. É um desenvolvimento, então não é norma, né? Não é regra, né?
Ela pode estar inserida no planejamento estratégico da empresa, não como um procedimento interno. Sim. Tudo bem, pessoal? Gostaram do simulado? Sim, professor. Estão mais Se for confiantes? esse, já vai ajudar bastante. Nossa, agora todo mundo quis falar ao mesmo tempo. Que bom, gostei dessa. A gente se empolgou, acho que poderia passar mais um aí. Vamos aguardar a segunda-feira, às 2 horas da tarde, tá bom? Beleza, professor. Beleza. Pessoal, alguma dúvida adicional que eu possa esclarecer para vocês? Alguma dúvida? Estamos conversados, então? Então, Como é que é, professor? Não, eu perguntei se as dúvidas foram esclarecidas, se vocês estão tranquilos. Sim. Sim, tá tudo certo, professor. Sim. Tudo claro. Sim. Então, da minha parte, eu fico muito contente por isso. Agradeço pela atenção, a disponibilidade de vocês, né? Então, façam a prova com tranquilidade, né? E faça valer todo esse esforço que a gente está tendo aí um com o outro, né? E torcer para que isso se resolva, para a gente se ver logo em breve. Tá bom? Obrigado, professor. Tá Boa bom, noite. professor. Combinado, professor. Um Obrigada. abraço e um beijo para todos Obrigado, vocês aí, tá professor. bom? Obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.